Fala 42, beleza? Fagner aqui falando, e hoje eu vim trazer para vocês o review completo do EFS One, o primeiro patinete da AFS, construído aí em parceria com o pessoal da G-Ride, que é o pessoal que tem um know-how muito forte na construção de patinetes. Quero contar um pouquinho para vocês das especificações, tudo que a gente testou, quais são as nossas impressões, e é um review completo. A gente vai falar todos os detalhes do EFS One, beleza? Vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa falar do EFS One é que ele é um patinete muito robusto. Ele é um patinete que ele é feito para aguentar o dia a dia aí das nossas ruas do Brasil, que são todas esburacadas. Ele é um patinete bem bacana nesse sentido. Ele tem uma estrutura toda em alumínio, pesa 16 kg, então é um patinete bem leve. Ele é um patinete de entrada. Estou colocando aqui as especificações para vocês verem um pouquinho. Ele é um patinete que ele chega até 25 km por hora, mas ele é limitado a 25 km por hora. Ele até teria potencial para entregar mais. E quem anda com ele se surpreende pela questão do torque que ele tem. E é justamente por isso. A gente optou por, nessa primeira versão, limitar a 25 km por hora e ter um torque muito forte para subir não qualquer ladeira, mas subir a maior parte das ladeiras, né? E em vez de ele ter uma velocidade muito alta e não ter o torque para encarar as ladeiras. Então, esse modelo de entrada é um modelo que ele tem um torque, ele privilegia o torque, digamos assim, né? E para entregar todo esse torque, a gente tem uma potência aí de 450 watts nominal, 600 de pico, sendo que na versão dele, que ele vai ter uma segunda versão ainda com uma controladora nova, que chega até 45 km por hora, que ele vai chegar a 800 watts. Então, é um patinete muito robusto. Ainda falando das especificações, bateria, ele conta com 48 volts, 12 ampere. É legal porque, se você for parar para pensar, ele já está num nível de bateria e um nível de voltagem superior aos modelos de entrada. Os modelos de entrada normalmente eles começam com 36 volts, esse aqui a gente já está falando de 48 volts. A gente já está falando que é uma bateria semelhante à do S10 Sport, para vocês terem uma ideia. Que é um concorrente que é de uma categoria diferente, digamos assim, mas que compete com ele no quesito. Se você for precisar de um patinete simplesmente porque você não vai precisar comprar um patinete mais rápido, como o S10, por exemplo, para poder entregar para você mais torque, né? Esse aqui, chegando a 25 km por hora, ele tem torque sim para encarar as mesmas subidas que o S10 encara. Então, o que mais que a gente pode falar? Vamos mostrar um pouquinho aqui da estrutura dele. Ele é um patinete robusto, que eu falei, bem reforçado. Ele conta com um espaço para você colocar o pé na prancha dele, bem bacana. Eu mesmo que tenho um pé grande, mesmo assim, consigo andar com ele confortavelmente. Ele tem um ponto negativo que é não dobrar, não tem uma dobradiça aqui para você dobrar o patinete. Mas esse é um ponto importante porque o foco dele é ser robusto. Então, para ele ser robusto, a gente abriu mão do ponto de falha da maior parte dos projetos, que é justamente a dobradiça. Eu já tive problema com a dobradiça de um Dualtron, do Thunder. Imagina os patinetes mais de entrada, os patinetes mais simples. Normalmente eles têm problema. Eu tive o mesmo problema no M365, então é um ponto de falha dos patinetes que normalmente dá problema. E nesse aqui não vai dar. Se você precisar levar ele para uma viagem, alguma coisa do tipo, você precisa guardar, teve uma emergência, precisa guardar ele no porta-mala, são 2 parafusos só que você tira aqui, que você já consegue remover o guidão aqui e conseguir colocar ele dentro do carro. Então são só 2 parafusinhos aqui, é bem tranquilo para você fazer, para você guardar então. E como não é todo dia que as pessoas guardam, a gente optou por não ter essa dobradiça, até porque além da questão de ser um ponto de falha, que é um ponto que normalmente quebra, que costuma ter problema, ele dá jogo no patinete. Esse patinete ele tem 0 jogo. Vocês estão vendo as imagens aí, ele não tem, né, aquele barulhinho nheque-nheque, ele é 0 jogo, ele é um patinete, ele é bem robusto, ele te passa uma segurança na hora que você está andando nele, porque você sente que ele está firme, que você não tem peça solta ou que está com jogo, alguma coisa nesse sentido. Aproveitando, falando de pontos de falha, a questão do paralama dele. Normalmente, se você teve um M365 já, ou um Foston S09, S08, você deve saber que as duas coisas que normalmente dá problema é o que? É o paralama, que você acaba quebrando com o tempo e você precisa trocar. É vendido até um reforço para você colocar, para tentar não forçar muito, porque ele é de plástico, ele vai mexendo, chacoalhando conforme a trepidação e ele acaba quebrando. E o outro ponto é a dobradiça. Já falei da dobradiça, agora a gente está falando do paralama. O paralama dele é um paralama de metal
ele é muito eficaz. Vocês estão vendo nos vídeos aí como eu acelerei numa poça d'água para poder fazer o teste e praticamente não me molhei. Então ele é um paralama muito eficiente e ele é muito resistente. Ele é de metal, então ele não vai quebrar tão fácil. Olha, de falar para você quebrar esse paralama aqui, você vai precisar se esforçar bastante. Iluminação dele, a gente está falando de dois faróis aqui embaixo para poder iluminar o chão. A gente ainda tem luz de freio, que conforme você freia ele vai acionar o freio, ela vai piscar. E é isso, são luzes bem eficientes. O mais importante quando você está andando de noite é você ser visto, que no caso a luz de freio funciona muito bem, e você conseguir iluminar o chão, para você ver se tem buraco, se não tem alguma coisa para você desviar. Com a iluminação que ele fornece, isso aqui já é o suficiente, é bem bacana nesse sentido. Vamos falar de experiência, né? Estou mostrando a curva de aceleração dele, o top speed dele. Ele chega a 25 km por hora. Em testes contra o S09, a gente viu que o S09 ele entrega 1 ou 2 km a mais de velocidade final, pelo menos com o nosso peso, né? Com os testes com o nosso peso que a gente fez, tanto eu quanto o Murilo, a gente pesa 85 kg, então dentro desses parâmetros que a gente tem aí, os dois saíram junto. O FS1 ele tem uma arrancada mais forte, o S09 demora para conseguir alcançar ele. Quando consegue alcançar ele, ele fica 1 ou 2 km a mais por hora do que o do FS1. Então tem sim essa pouquinha diferença, até porque o foco desse cara aqui é justamente o torque, então ele tem essa limitação por conta da velocidade. Autonomia. Autonomia, a gente está falando aí de uma autonomia de 40 km. Lógico, depende das condições, depende do seu peso. Se você for pegar ladeira, se você for forçar mais, se você pegar a ladeira, ele vai subir. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas ele vai acabar consumindo mais bateria. Então, num cenário onde a pessoa andando no plano, uma pessoa aí de 70 kg, ela vai conseguir fazer os 40 km de autonomia, o que é bastante para um patinete de entrada. Aí a gente já está falando em comparação à autonomia a patinetes como o Xiaomi, o Mi365 Pro 2, por exemplo, que já tem uma autonomia semelhante a essa e que não entrega tudo que esse patinete entrega em questão de robustez, em questão de conforto, em questão de torque. Então, a gente está falando que são patinetes que eles são equivalentes, se você vê em preço, mas esse daqui ele está entregando muito mais. Aproveitando que eu falei a questão de conforto, ele conta com um sistema de amortecimento em elastômero, que é uma borracha bem semelhante à borracha do Thunder, do Dualtron, por exemplo, que ela funciona como um sistema de amortecimento. Eu estou mostrando aí um pouquinho para vocês como funciona. E ela tem níveis de rigidez, né? Ela tem alguns elastômeros que são mais macios, digamos assim, e daí eles vão trabalhar mais a suspensão. Alguns são mais rígidos. Então, nesse caso aqui, ele está vindo com uma versão mais rígida, até por conta do nosso asfalto. E uma coisa, esse é um ponto negativo dele, que ele demora um pouco para amaciar, né? Aconteceu a mesma coisa comigo no Dualtron. Eu no começo achava muito ruim a suspensão do Thunder, e daí depois eu fui entender que na verdade não era a suspensão que era ruim, é porque ela estava dura ainda, e conforme ela foi amaciando, hoje ele consegue trabalhar e entender o trajeto que eu estou fazendo, né, os desníveis e tudo mais, muito melhor do que uma suspensão a mola, ou a ar, ou hidráulica. Então funciona muito bem, esse é um ponto importante a gente falar. Então, uma suspensão um pouquinho mais dura, mas que vai te atender bem, vai durar bastante, você não vai ter dor de cabeça. E aí, você está curtindo o FS1, você está curtindo esse patinete, o que você está achando dele? E esse é um projeto que está tirando as minhas noites de sono, e mesmo assim eu estou sempre aqui tentando trazer conteúdo para vocês, inclusive dele, do próprio patinete do FS1. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like aí para fortalecer, ajuda a gente. Eu quero agradecer, inclusive, que a gente está chegando aí nos 1.500 inscritos. Eu estou muito feliz que a gente tenha avançado aí com o canal, né? Eu acho que está indo melhor do que eu imaginava. Eu tenho só agradecer aí a galera que tem colado junto com a gente. E bora continuar falando do patinete. Outro ponto legal, bacana da estrutura dele, a gente tem uma estrutura aqui do guidão, que ela não é dobrável, que nem em alguns patinetes. Que é o que eu falei, o foco dele não é a questão da portabilidade, mas sim resistência, durabilidade, ele ser robusto, ele não te dá dor de cabeça. Então a gente tem um quadro aqui que é de bike,
que você vai conseguir, se você quiser até trocar, colocar um outro de bike, você vai conseguir colocar, sem precisar colocar grandes adaptações e tudo mais. Ele conta com uma buzininha aqui. Aqui vocês estão vendo um pouquinho do painel dele, do menu dele. O painel dele é um painel bem bacana, ele mostra a velocidade, mostra os níveis que ele tem. Ele tem 3 níveis, né? E daí andando a cada nível ele entrega uma velocidade final diferente. Então no nível 1 ele vai entregar até 10 km por hora, no nível 2 até 15 e no nível 3 até 25 km por hora. É bacana que ele tem todas as configurações para você conseguir mexer nas configurações dele. Ele tem a parte dos P's dele, das configurações, que eu acho que cabe um vídeo só sobre isso, só falando sobre as configurações dele, tem bastante coisa. Não é o foco desse vídeo, mas eu acho que vale a pena fazer um vídeo só sobre isso. Freios, a gente está falando de freio a tambor. Algumas pessoas questionam muito sobre a questão do freio a tambor, que o freio hidráulico é melhor. E sim, o freio hidráulico é melhor, mas a gente está falando de um patinete que a gente não quer que você tenha dor de cabeça. A gente não quer que você tenha que se preocupar muito rápido em ter que fazer uma sangria para você trocar o óleo do seu patinete, do seu freio a disco, que você tenha que ficar se preocupando com pastilha de freio que vai durar menos, que acaba durando menos, né, quando a gente está falando de um patinete com freio hidráulico. A gente está falando de patinete, de um sistema de freio que ele vai durar bastante e ele segura muito bem. Ele vai segurar muito bem. Então, você não vai ter problema tão cedo com a questão do freio. Ele tem freio nas duas rodas, dianteira e traseira. Então, ele é um freio interligado com o motor. Se você frear aqui, ele vai desligar o motor. Ele não conta com freio regenerativo, com freio eletrônico. Até porque, não sei se vocês sabem, até eu já tive problema com isso com relação ao Thunder. Numa descida muito íngreme, ligar o freio regenerativo, o freio eletrônico, segurar no freio e gerar tanta energia que a controladora não aguentou e queimou. Então é uma sacada muito legal a ideia do freio motor. Eu acho que tem que ser evoluída ainda essa tecnologia, digamos assim, né, para os patinetes. Hoje eu não confio em deixar ligado e inclusive no meu Thunder está desligado. Então não fazia muito sentido ter a questão do freio regenerativo aqui ligado agora. Quem sabe no futuro, com uma outra versão dele, a gente consiga adaptar uma maneira que funcione melhor esse freio regenerativo e funcione de fato, tá? Esse vídeo ficou meio longo e eu resolvi cortar ele para uma segunda parte, até para poder falar com mais calma das considerações finais, mostrar um pouquinho para vocês dos testes que a gente fez. Inclusive a gente levou a sério aí os testes, vocês vão ver que teve uma parte do teste aí que eu inclusive acabei me machucando aí para fazer os testes no máximo aí do patinete, né, do FS1. Espero que vocês estejam gostando, né, aí do FS1. Esse vídeo, quando eu gravei, eu ainda estava com o meu patinete com o Thunder. Infelizmente o Thunder foi roubado, inclusive a gente está com uma recompensa aí para quem conseguir dar informações aí que ajudem a encontrar o Thunder. Eu vou deixar na descrição também. Me ajudem aí, galera, porque eu não tenho muita esperança de reaver o patinete, mas é um patinete único e seria muito bacana ter ele de volta aqui com a gente, até pra gente trazer mais conteúdo pra vocês no canal. E é isso aí, galera, espero que vocês estejam gostando aí dessa série de vídeos. Tô tentando trazer vídeo com mais frequência aqui pro canal, então já se inscreve no canal, eu tô deixando outros 2 vídeos aqui pra vocês acompanharem aí e conhecerem um pouquinho mais aí sobre o canal. Um desses vídeos é o vídeo da fábrica do FS1, que daí você vai poder ver com mais detalhes. Inclusive tem um spoiler nesse vídeo aí, fiquem atentos. É um spoiler que mostra justamente a versão intermediária do patinete da FS que tá pra vir aí, tá em fase de construção, beleza? Valeu, galera, a gente se vê na próxima.